Fala pessoal, meu nome é Saulo Ricardo Latoski, sou aluno do curso de Direito da Faculdade Politécnica de Campinas, atualmente estamos ali no 7º semestre, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre propriedade intelectual, tá? Esse trabalho é referente à matéria de Direito Penal, Legislação Extravagantes, tá? O professor Aston Silva. Espero que o senhor esteja bem depois do ocorrido da aula de hoje, tá? Eu não sei o que aconteceu, mas espero, desejo melhoras, seja o que for. Esse trabalho foi desenvolvido aqui pelo nosso 7º semestre, juntamente com mais duas alunas, tá? A senhora Arlete Cândida, tá? E a senhora Josiane Bessa, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a propriedade intelectual. Tá? O que seria, para início de conversa, o que seria a propriedade intelectual? Bem, a propriedade intelectual em si é o conjunto de diretrizes elaboradas para dar proteção legal às criações humanas, tá? Garantindo ao autor, que pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, o direito de utilizá-las para gerar lucro. Essas propriedades intelectuais podem ser patentes, marcas, desenhos industriais, indicação geográfica e direitos autorais. Tá? São alguns exemplos dessas propriedades intelectuais. Tá? Esse conceito ele é adotado por diversos países. Tá? Ele tenta ali colocar uma primazia dos criadores sobre suas obras, ou seja, manter os direitos dos criadores sobre aquelas obras. Tá? Prevendo, nesse caso, sanções para quem utiliza sem autorização expressa de quem as produziu o seu registro. Tá? Ou seja, a pessoa que vai utilizar, ela vai precisar de autorização de quem registrou. Pode ser, como eu já disse, aquela patente, aquela marca, aquela indicação geográfica. Esse conceito aqui de propriedade intelectual surge após a Idade Média, tá? Quando foi ali inventado algumas maneiras de facilitar a reprodução de textos, como na prensa de Gutenberg, né? Então ficaria fácil de fazer essa reprodução, né? Então precisaria que fosse registrado a autoria daqueles textos. Obras de cunho intelectual, seja com finalidade industrial, científica, literária, são protegidas pela propriedade intelectual, como eu já disse acima. Para se ter uma ideia ali da abrangência desse conceito, vale conhecer a definição dada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Tá? A entidade em si afirma que a propriedade intelectual é a soma dos direitos relativos às obras literárias, artistas e científicas, interpretação dos artistas e intérpretes, fonogramas e emissões de radiodifusão, invenções em todos os domínios da atividade humana, descobertas científicas, desenhos e modelos industriais, marcas industriais, comerciais e de serviços, firmas comerciais e denominações comerciais, proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual no domínio industrial, científico, literário e artístico. Tá? O IPO separa as obras protegidas em duas categorias distintas: propriedade industrial e direitos autorais. Agora a gente entra na lei. Tá? A principal norma referente à propriedade intelectual no Brasil é a Lei 9.279 de 96, que reúne os direitos e obrigações relativos a esse tema. A legislação ela vem ali esclarecer que a proteção aos direitos relativos à propriedade intelectual é realizada através da concessão de patente de invenção e de modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão a falsas indicações geográficas, repressão à concorrência desleal,
Tá? Isso que a normativa vem trazendo ali de uma maneira sucinta. Tá? Eu tô sucintando aqui, estou resumindo aqui, tentando trazer de maneira rápida. Também define aquilo que pode ser ali protegido, invenções, desenhos industriais, como eu já disse em cima, todos aqueles exemplos que eu citei acima. Também traz no seu corpo, no corpo da norma, as regras de utilização, violações e punições para quem não obedecer a essas exigências presentes ali na norma. Tá? É uma maneira ali de proteger, igual já disse ali, a questão, por exemplo, comercial, quando a gente fala de marcas, né? Uma invenção ali, aquilo no poder ser utilizado por realmente aquilo quem fez. Aqui no nosso país, o órgão responsável pelo registro de marcas e concessão de patentes é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPE, tá? O famoso INPE, alguns aqui já devem ter escutado. Existem acordos, tá? Como Trade Related Aspects of the Intellectual Property Rights. O Brasil é país signatário desse acordo, que são acordos relativos a essas propriedades intelectuais, tá? Nesse caso, o Brasil tem que obedecer a padrões mínimos para assegurar esse direito. Então, a normativa brasileira ela vai ter que respeitar, assim como em outros acordos, em relação a outras matérias, o Brasil vai ter que respeitar dentro daquele acordo. Tá? Bom, de forma resumida, quem deseja assim obter a primazia sobre uma propriedade intelectual, ou seja, ser basicamente dono ali da propriedade, deve pleitear o registro no INPE, tá? Que é nesse instituto brasileiro ali que eu tinha mencionado, tá? Para garantir as reservas legais, os direitos legais, as garantias mais diretamente legais sobre aquele material. Tá? No caso, uma vez que se realiza o registro, pode-se explorar a obra por um tempo determinado por lei, que quando se exime ali o período, coloca a propriedade em domínio público, permitindo que qualquer pessoa, empresa, utilize sem que cometa delito. No caso, os medicamentos. A maioria dos medicamentos é dessa maneira. No caso de marcas ali comerciais que identificam produtos ou serviços para diferenciar no mercado, seus donos podem prorrogar a proteção legal através de novos requerimentos apresentados ao INPE, ou seja, postergar esse registro, já que é uma questão de concorrência comercial. Tá? O registro para desenho industrial inicialmente é válido por 10 anos, tá? A partir do depósito do pedido. Também pode ser postergado por 3 ciclos de 5 anos. As demais categorias têm direito exclusivo sobre a propriedade por tempo determinado, sem possibilidade de extensão. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho dos prazos expostos na Lei 9.279 de 96, tá? Que é a lei brasileira que vai ali definir as questões sobre propriedade intelectual. Tá? A patente de invenção, fazer uma ressalva, todas as datas contam a partir da data de depósito do pedido. Tá? Patente de invenção são 20 anos. Patente modelo de utilidade são 15 anos. Então, assim, todas essas duas datas elas vão ser feitas a partir da data de depósito do pedido. Tá? Além da legislação dessa norma já colocada, também, segundo o IPO, que é aquela organização mundial, também pode ser tipos de propriedade intelectual.
obras imateriais literárias, artísticas ou científicas que caem em domínio público 70 anos após o falecimento do autor. Tá? Isso é apenas uma ressalva que eu queria fazer aqui no final do trabalho para demonstrar o seguinte, que nem tudo vai estar prescrito na normativa brasileira. Só que, como eu já disse, como o Brasil existem acordos para defender ali a propriedade intelectual e o Brasil faz parte, acaba que o Brasil tem que respeitar essas normativas, tá? Tem que respeitar esses acordos, normativas não, mas acordos internacionais, tá? Como assim, você pegar lá no direito civil o Pacto de São José de Costa Rica, né? Então, assim, o Brasil, como presente nesses acordos, ele deve defender a propriedade intelectual, tanto para fins de comércio, industrialização. Sempre a propriedade intelectual, ela surge como uma maneira de aquecer o mercado, né? Você precisa inovar, você precisa trazer coisas novas, né, no ramo comercial, industrial. Então, é muito interessante isso. Gente, é isso. Tá? Foi um pouquinho breve, não sei se eu falei bem aqui, peço desculpas algum erro, algum engasgo, tá? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.